Bom dia, pessoal! Que pessoal! bênção e alegria estarmos aqui nessa sexta-feira para juntos finalizarmos essa semana e meditarmos também na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, estamos iniciando hoje um novo mês, o mês de dezembro. Eu e a Rafa queremos orar pela sua vida, pela sua família, apresentarmos juntos a Deus os nossos pedidos de oração e também hoje vamos meditar, seguindo na leitura da biografia do rei Davi. Aprendemos tanto com a história dos reis de Israel, especialmente com esse grande homem de Deus que foi o rei Davi, e tanto com as suas falhas, imperfeições, como especialmente com o seu coração quebrantado, rendido, como nós podemos orar e buscar a Deus em momentos de dificuldade, como nós podemos, junto com os nossos familiares e amigos, celebrar a Deus nos momentos de vitória. E hoje nós chegamos à leitura de 2 Samuel, capítulo 6. Vamos pedir ao Espírito Santo entendimento, revelação. Vamos ler esse curto texto, 2 Samuel 6, e ao final dessa leitura nós vamos estar orando pela sua família, por esse novo mês de dezembro que estamos iniciando. Sim, então vamos orar. Então vamos estar orando para começar essa live como a gente sempre faz, pedindo ao Senhor para abençoar esse momento devocional e que nós possamos estar concentrados na palavra de Deus, Amém. né, meu amor? Vamos orar. Obrigado, Pai, pela sua preciosa palavra que recebemos com gratidão. Tua palavra que traz fé ao nosso espírito, que traz esperança genuína, que traz forças para prosseguirmos. Nós a recebemos com gratidão, com grande alegria, e peço que o Teu Espírito Santo nos abra o entendimento, nos dê olhos para ver, ouvidos para ouvir, e uma mente, um coração com entendimento. Fala conosco, ensina-nos a Tua palavra, Espírito Santo. Nós pedimos e agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então hoje vamos ler 2 Samuel, capítulo 6. De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que o acompanhavam partiram de Baalá, em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor, dos exércitos, que tem o seu trono, os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab, na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziram o carroção com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. A arca da presença do Senhor para o povo de Israel representava a própria presença de Deus entre eles. Aqui não há detalhes exatamente onde essa arca estava e o porquê que Davi levou um exército. Imagina 30.000 homens, quantos mantimentos para manter todas essas pessoas, quantas famílias foram deixadas, sem os seus pais, seus maridos, seus líderes. Davi leva 30.000 homens para buscar essa arca da aliança e trazê-la de volta para Jerusalém. E eles o fazem com grande alegria, celebrando, tocando instrumentos e se alegrando na presença do Senhor. Verso 6 diz que quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso, Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje, aquele lugar é chamado Pérez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou. Eu gostaria de destacar essa pergunta para nós, para as nossas famílias hoje. Davi ficou chateado, ele ficou bravo com Deus, não que ele criticou Deus, não que ele falou mal, mas ele pegou mal com aquela situação. E Davi pergunta: como eu vou conseguir levar a arca do Senhor? Como que eu vou conseguir ter essa arca, essa presença de Deus perto de mim? Por isso, Davi desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, ele a levou para a casa de Obed-Edom. Esse é um personagem bem conhecido na Bíblia que foi abençoado na sua casa durante um período de 3 meses por hospedar a arca do Senhor. Ele era de Gate. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-Edom por 3 meses, e o Senhor o abençoou e toda a sua família. Disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-Edom
e tudo o que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, a observava de uma janela. E ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o Senhor. Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita. Depois todo o povo partiu, cada um para a sua casa. E encerra dizendo que, voltando Davi para sua casa para abençoar a sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: Como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar. Mas Davi disse a Mical: Foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu no lugar de seu pai ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor celebrarei e me rebaixarei ainda mais e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. E até o dia de sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Nesse texto, quando diz que Saul expressa para Mical que ele foi escolhido no lugar de Saul e da família de Saul, Davi foi escolhido no lugar de Saul como um soberano. Esse texto também é traduzido em outras versões como um pastor de Israel. Davi sabia que, como líder do povo de Israel, Deus estava abençoando a sua família e a sua liderança por causa do amor de Deus pelo seu povo. Então Davi vai buscar essa arca da presença que representa a presença do Senhor, para estar ali sendo honrada entre o povo de Deus. É interessante aqui em torno dos versos 10 e 11, quando diz que o Senhor matou Uzá. A gente não tem detalhes exatamente qual foi esse ato de reverência de Uzá. Diz apenas que Uzá estendeu a mão para apoiar a arca, quando ela, logo depois dos bois tropeçarem, provavelmente chacoalhou. E Davi pergunta: como que eu vou poder então trazer essa arca para minha casa? Como que eu vou poder transportar a arca do Senhor? E decide deixar essa casa por um período, né, uma pausa, na residência de Obed-edom. E também é curioso, há vários detalhes nesse texto que nós não temos assim, informação profunda, detalhada, como que Deus abençoou Obed-edom. Não foi um período de 5, 10 anos em que ele prosperou, teve filhos e netos. A Bíblia diz que durante um período de 3 meses, Deus abençoou extraordinariamente a casa de Obed-edom. Então, nós queremos refletir como que Deus pode abençoar tanto a nossa casa nesses próximos 3 meses, entre esse mês de dezembro e início de mês de 2024, a ponto das pessoas virem a nós para receberem mais da presença de Deus. Assim como Davi viajou com uma comitiva, com festa, até a casa de Obed-edom para concluir o transporte daquela arca para Jerusalém, para a cidade de Davi. Eu creio que houve uma transformação pessoal na vida de Obed-edom. Ele deve ter experimentado prosperidade, paz, mas mudanças radicais aconteceram na casa de Obed-edom, a ponto de um período de apenas 3 meses chamarem a atenção do rei por tamanha bênção que estava sobre a casa daquele homem. E nós queremos orar pela sua vida. Rafa vai estar nos conduzindo agora em oração. Nós queremos que neste mês de dezembro, nessa entrada de 2024, Deus vai fazer coisas rápidas, coisas tão grandes em nossas famílias, que o testemunho será para a glória de Deus. Não é um resultado do nosso próprio esforço, não tem a ver com a nossa capacidade, mas a presença de Deus sendo honrada,
com um coração humilde, com um coração servo, temente diante de Deus, essa presença de Deus vai operar maravilhas em nossas vidas, em um curto período de prazo. Eu creio, nós queremos orar com você agora. Amém. Pai, como nós te amamos, te exaltamos e queremos realmente render os nossos corações a Ti. Que nós possamos, Pai, ter essa alegria, assim como na palavra sempre mostra, Pai, Davi adorando, louvando o Senhor, Pai, com instrumentos, Senhor é com digno. danças, com tantas formas, Pai. Jesus. Nós podemos adorar o Senhor e nós queremos adorar o Senhor nessa manhã, exaltar o Teu nome, dizendo que só o Senhor é Deus da nossa casa, só o Senhor é Deus da nossa família, Pai. Nós queremos entrar nesse mês de dezembro, Pai, hoje, nesse primeiro dia de dezembro, pedindo, Pai, que não falte, Pai, da Tua presença, que não falte, Pai, da manifestação, Pai, de quem o Senhor é nos nossos lares, que nós possamos, Pai, com alegria celebrar o Senhor, que nós possamos com alegria dar liberdade, Pai, ao Senhor nos nossos lares. Eu peço a bênção do Senhor, Pai, sobre cada lar aqui representado. Amém, Que o Senhor seja honrado dentro dos nossos lares. Que o Senhor seja o primeiro, Pai. Que o Senhor seja aquele que nós vamos olhar para Ti nesse mês de dezembro e saber, Pai, que aqueles que olham para Ti estão radiantes de alegria. Que nós possamos louvar e honrar o Senhor, Pai, de todas as formas, sejam através das danças, seja através dos louvores, sejam através dos testemunhos, seja como o Senhor, Pai, deseja para nós possamos nesse mês estar exaltando o Teu nome, nesse Natal que nós lembramos também, Pai, do nascimento de Jesus, do nascimento do nosso Senhor e Salvador, aquele que trouxe esperança, aquele que trouxe luz. Eu peço que em nome de Jesus, em meio a tantas correrias, Senhor, tantos compromissos que nós temos, Pai, no mês de dezembro, para finalizar o ano, que a Tua paz, a Tua presença, o Teu amor esteja conosco, em nome de Jesus. Que seja um mês, Pai, que nós possamos curtir, que nós possamos aproveitar e conseguir concluir, Pai, tudo aquilo que o Senhor, Pai, colocou em nossos corações para esse ano. Nos abençoe, nos prospere, Pai, em tudo que nós vamos fazer. E eu peço essa bênção, Pai, assim como o Tiago disse, essa bênção que o Senhor deu da presença do Senhor sobre a casa de Obed-Edom, que trouxe prosperidade, que trouxe transformação, que trouxe mudança de hábitos, seja o que a Tua presença trouxe. É essa mudança, Pai, que nós queremos também para o nosso lar, que nós possamos, Pai, modificar o que precisa modificado, que nós possamos, Pai, ter uma atitude honrosa uns para com os outros na nossa casa, na nossa família, e que nós possamos, Pai, perceber o Senhor, Pai, nos nossos caminhos. Então, aplane nos nossos caminhos, Pai, nesse mês, que nós possamos finalizar dezembro, Pai, da melhor forma possível, que os Teus planos e os Teus propósitos para esse ano de 2023 se cumpram, Pai, nesse mês, e que nós possamos ver, Pai, o maravilhar, Pai, as maravilhas, Pai, os milagres do Senhor sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Nós consagramos esse mês de dezembro e pedimos, Pai, a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Assim seja, graças a Deus. Obrigado por participar conosco, por compartilhar esse conteúdo, para que outras pessoas também possam, juntamente conosco, orar, consagrando esse mês de dezembro ao Senhor. Amém. Receber essa porção da palavra de Deus. Sim, nós amamos vocês e agora nos vemos no domingo. Tão especial o texto de domingo, nós vamos ler 2 Samuel, capítulo 7, quando mostra que o Senhor falou a Davi sobre o seu descendente, aquele que seria o seu filho, aquele que construiria a casa de Deus. Esse texto se refere momentaneamente a Salomão, mas profeticamente é óbvio que esse texto de 2 Samuel, capítulo 7, está falando sobre Jesus. Esse texto também é mencionado no Salmo 132, eu anotei também o Salmo 89, são salmos inteiros, belos salmos que discorrem simplesmente essa promessa que Deus fez a Davi sobre o seu descendente. Depois, desde a época de Moisés, esse texto que nós vamos ler em 2 Samuel 7 no domingo, é o maior discurso, a maior fala da pessoa de Deus em todo o Antigo Testamento. Depois da época de Moisés, Deus fala e dá detalhes. Ele está prometendo a Davi o seu filho, Jesus, que viria para construir a casa de Deus, a sua igreja, o seu povo, trazendo salvação, redenção para todos os povos. Então é um texto que certamente vai ser uma meditação muito especial. Te convidamos a participar conosco no domingo e obrigado por compartilhar também esse
essa ministração que você acabou de participar conosco. Sim, um abração, amamos você.